A nossa fé está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus poderoso, Pai. Tu estás nesse lugar, Senhor. Sentimos a Tua presença santa aqui. Nos ajuda, Senhor, porque não passamos, ó Deus, de míseros pecadores. Deus querido, onde está a Tua glória, Senhor Jesus? Ela está nesse lugar. Nos ajuda, Senhor, a manter a chama acesa, a manter a tocha acesa do Teu Espírito. Que possamos, ó Deus querido, cada vez mais ter temor de Ti. Temor, ó Deus querido, da Tua presença, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem a falar nessa noite. Venha, meu Deus, abençoar. Coloca a mão no seu filho aí agora. Ora por ele. Se o seu filho está próximo, ora por ele. Declara uma porção de bênção sobre a vida dos teus filhos. Teu discípulo, seu discípulo está ao seu lado. Ore por ele também. Coloque sua mão e comece a orar por ele. Declare que ele vai mais longe do que você. Eu faço questão que os meus discípulos vão mais longe do que eu. Assim tem acontecido e vai acontecer com você também. Vai acontecer. Vai acontecer. Seus discípulos vão mais longe que você. Seus filhos vão mais longe do que você. Declare, mesmo que seus filhos hoje não estão aqui na presença de Deus. Declare, meus filhos vão mais longe do que eu. Declare pela sua fé. Hoje Deus vai fazer um terremoto na sua vida, na sua casa. Deus vai fazer um terremoto, Deus vai chacoalhar a sua vida, vai chacoalhar a vida dos seus filhos. Deus vai fazer coisas grandes lá na sua casa. Deus vai mover céu e terra para salvar a sua família, para salvar os seus entes queridos, salvar seu marido, sua esposa. O Senhor vai fazer algo grande lá. Oh, aleluia, Senhor. Sim. Sabemos que o Senhor é Deus, Pai. Olha para nós, Deus, tão pequeninos. A palavra diz que o oceano o Senhor toma na concha da sua mão. E mesmo assim o Senhor se preocupa com a gente. Mesmo assim o Senhor nos chama de filho. Nós não temos direito algum, Senhor. Nós é que te crucificamos. Nós é que colocamos a coroa de espinhos na sua cabeça. Nós éramos o chicote nas suas costas. Nós que te açoitamos, Senhor. Oh Deus, os nossos pecados, ó Deus, foram todos lançados em Ti. Pelas Tuas chagas nós somos sarados. Sim, meu Pai. O Senhor suou gotas de sangue, Senhor, lá no Getsêmani, Senhor, por nós. O Senhor suou, Pai. A pressão do pecado do mundo, da humanidade, estava sobre Tuas costas, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Que a Tua igreja possa sentir, meu Deus, uma gotinha da santidade Tua, uma gotinha da eternidade, aquilo que o Senhor tem preparado para os salvos. Desconecta a gente desse mundo, Senhor.
Talvez a gente esteja tão conectado ao mundo, redes sociais, televisão, coisas que têm roubado a nossa paz. A segunda-feira, os problemas, o banco, a conta, as dívidas, as coisas que têm roubado a nossa paz. Desconecta a gente da segunda, Pai, da segunda-feira. Nos coloca nesse dia que o Senhor separou como dia de descanso para o teu povo. É o descanso nosso, mas é o dia que o Senhor trabalha. É o dia que o Senhor fala conosco. Fala conosco agora através da tua santa palavra, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele bem forte. Queridos, pode tomar assento aí, pode se assentar. Que presença gloriosa, né? Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Hoje é o dia de ficar ranhento na presença de Deus, amém? É. É assim mesmo, meu irmão. Se não rolar... Sabe, Moisés falou um negócio que eu tenho falado para Deus esses últimos dias aí. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Moisés falou isso para Deus. Deus falou assim, leva esse teu povo aí lá para a terra prometida. Ah, ele falou assim, não. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. E ultimamente eu tenho falado assim com Deus. Deus, se o Senhor não subir nesse altar aí comigo... eu não vou dar a tua palavra não, porque eu não quero que os meus talentos falem por mim, eu quero que o Espírito Santo fale através de mim, eu não quero porque eu sei, eu me conheço, porque muitas vezes a gente se prepara para estar aqui, e aí, de repente, o que eu estou dando aqui é aquilo que eu adquiri através dos tempos de conhecimento, de leitura da palavra, de leitura em livros. Ah, mas eu não quero. Eu falo, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então hoje eu tenho certeza que Deus vai falar contigo aqui e vai usar esse vaso imperfeito que sou eu, para falar com você. Aqui, vamos lá. Deixa eu fazer uma introdução aqui para você entender um pouquinho da palavra. Paulo e Silas, eles, nesse momento aqui, estão numa cidade chamada Filipos. Filipos foi uma cidade que o pai de Alexandre o Grande fundou. Na realidade, ele veio e tomou, ele conquistou aquela terra. Ele conquistou essa terra, era uma colônia da Grécia. Mas ele acabou conquistando e colocou o nome dele. Ele era Filipe II. Então ele colocou o nome de Filipos, nessa cidade. Só que essa cidade foi tomada também pelo Império Romano. O Império Romano começa a crescer naquela época. E no ano de 168 a.C., então, os imperadores romanos começaram a expandir. E naquela época lá, Júlio César, então, era um conquistador e ele acabou conquistando essa cidade aqui. Então, se tornou uma colônia de Roma. E é nessa cidade onde Paulo faz uma viagem missionária, a sua segunda viagem missionária. E ele então leva um discípulo com ele, por nome Silas. Se você olhar também na Bíblia, o Silas, muitas vezes a Bíblia fala em Silvano, é a mesma pessoa. Um dos 70 discípulos de Jesus,
que Jesus enviou de casa em casa. Lembra as casas de paz que a gente fez? Então, esse Silas é um deles, é um dos 70. Mas aqui agora ele já está mais maduro espiritualmente. Aqui ele já está mais maduro, então ele sai nesta viagem com Paulo. E eles estão lá pregando, então não tem igreja lá naquele lugar. O que tem naquele lugar são homens que oram, e são homens que saem na rua pregando a palavra. E eles começam a orar, e um pouquinho antes aqui desse versículo 19, eles encontram Lídia. E eles então pregam a ela se converte, ganha toda aquela casa, se torna uma célula lá naquele lugar. Você vê, célula é a coisa antiga. E então eles batizam aquela família, e eles então saem para o lugar de oração. Depois você lê o versículo 16 ali até o 18, você vai ver que Paulo então está pregando ali, está orando, e ele sai para o lugar de oração. E vem uma mulher adivinhadora, e começa a levantar a mão atrás dele, e começa a dizer assim: aqui estão os servos do Deus Altíssimo, são homens abençoados de Deus. Num certo momento, Paulo então, ele não liga para aquilo, e ele continua indo todos os dias para aquele lugar de oração. Mas chega um dia em que Paulo se incomoda. Por quê? Porque Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, e ele tem um dom. Esse dom que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é o de discernimento de espírito, saber que espírito era aquele que estava falando através daquela mulher. Então ele vira para ela e diz assim: saia dela agora, em nome de Jesus. E ele sai. Quando saiu aquele espírito, então quebrou, financeiramente falando, quebrou aquela tenda lá, que era uma tenda de adivinhação, que dava muitos lucros aos seus senhores. Quando acontece isso, aconteceu uma libertação ali naquela mulher. Assim como vocês têm visto aqui na sexta-feira. 2000 anos depois, o mesmo Espírito que operou através de Paulo, tem operado neste lugar aqui. E a gente tem visto a glória de Deus nesse lugar aqui. E se isso não acontecer mais nesse lugar, então pode zarpar daqui, que esse lugar já era o Espírito Santo. Então, a gente tem visto que ele viu que aconteceu isso. Mas quando acontece isso, então eles estão ali numa colônia romana. Eles estão no lugar onde é dominado pelo Império Romano. E eles então são levados até os magistrados da cidade, sem julgamento, sem um advogado de defesa, sem nada. São apresentados ali aos pretores, que é o mesmo que magistrados. E essa pessoa aqui, esse empresário, que usava e utilizava dessa pobre mulher para oferir lucros, ou seja, ela adivinhava o futuro da pessoa, sendo usada por um espírito maligno, mas também arrecadava dinheiro. Gente, isso não te faz lembrar nada? Que isso tem acontecido hoje ainda? Saia na rua e veja nos postes: traga a sua mulher em 7 dias. E você só paga depois que ela chegar. Que tipo de mulher vem, nós não sabemos, mas o diabo vai trazer mesmo. E isso acontece até hoje. Mas Paulo então expulsa aquele demônio. Ele então faz com que se levante, e que os demônios, eles levantem uma pessoa, que são os magistrados, gente. Então, aqui te faz também, faz você pensar que muitas vezes nesta nação existem magistrados usados pelo diabo nesta nação, que eram usados naquela época. E o que eles fizeram? Botaram Paulo no tronco. Eles colocaram Paulo e Silas no tronco. Antes de ir para o tronco, existia um outro tipo de tronco, que até naquele filme lá do Mel Gibson, onde Jesus está sendo açoitado, você vê ele num tronco assim, lá no pretório. Você vê ele no pretório, né? E ele está assim, aqui, acorrentado, e os soldados chicoteando. Era assim a época, naquela época lá. Vamos ler então o texto. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro,
agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, que são os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos Eles eram o quê? Romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha só, veja a cena. Paulo e Silas, então, eles são usados por Deus, porque eles têm, ele não só, Paulo ficou indignado com aquela situação daquela mulher, né, sendo usada por um espírito de adivinhação, mas também todo libertador é uma pessoa que tem compaixão do perdido. Quando nós expulsamos os demônios aqui, porque nós amamos aquela alma, sabemos que ela está amarrada, ela está acorrentada por espíritos malignos, e a nossa função como libertador é fazer com que aqueles demônios saiam da pessoa, para que ela tenha uma vida abençoada. Amém, queridos? Foi o que Paulo fez aqui. Mas quando você está fazendo a obra de Deus, meu querido, nem sempre você vai agradar algumas pessoas. E foi o que aconteceu, porque ele acabou então quebrando, né, aquele negócio que dava muito lucro àqueles homens. Mas aqui a gente vê que aqueles homens também tinham um tipo de acordo com os magistrados da cidade. Porque Paulo e Silas foram espancados sem ao menos o direito de defesa. E aí, aqui a Bíblia diz que eles estavam propagando um costume que não podemos receber, ali no verso 21. E eles os tratavam de judeus e não de cristãos. Você veja que Paulo e Silas ainda, naquela época, ainda não tinham uma identidade de cristão. Eles tinham uma identidade de judeu para as pessoas. O judeu, naquela época lá, era desprezado, era como se fosse uma segunda categoria de pessoas. Talvez você, hoje vindo para o reino de Deus, talvez as pessoas olhem para você e te classifiquem como uma segunda categoria de pessoas. Você já sentiu isso? Você já sentiu a rejeição de alguma pessoa olhando para você? Talvez hoje até é chique ser cristão, mas eu me lembro lá, quando a gente, uns 30 anos atrás ou mais, que a gente desprezava entre aspas, os crentes, porque eles andavam no domingo indo para a igreja, como nós. Hoje você vem de carro, naquela época lá, 30, 40 anos atrás, o pessoal andava só de bicicleta, e olha lá, ia a pé, ia de terninho, e os filhinhos todos atrás. E a gente dizia assim: os crentes lá. A gente desprezava eles. Hoje até ser crente aqui, entre aspas, né, prefiro chamá-lo de cristão, é bonito. É chique ser gospel. Né? Até gospel você é, nem sabia. Então, fica claro aqui que servir a Deus naquela época não era fácil. Servir a Deus naquela época era muito mais difícil, não só há 30 anos atrás, mas 2000 anos atrás. A pessoa, para demonstrar que era cristão, então ele tinha que pagar com açoites. Eles foram açoitados. Será que eu e você aguentaríamos açoites por Cristo? Será que nós suportaríamos ser açoitados em praça pública, sendo humilhados, vituperados? Será que eu e você aguentaríamos, suportaríamos? Hoje, por muito menos, pessoas têm saído fora do reino de Deus. Por muito menos as pessoas abandonam Jesus. Queridos, não abandone Ele, porque Ele jamais vai te abandonar. Não largue Jesus. Ele te ama, Ele se entregou por você. Ele morreu naquela cruz por nós.
E aí, aqui fica claro que esses dois homens, eles vão para um tronco. Olha no verso 24, diz assim: esses recebendo tal ordem, ou seja, o soldado romano levou-os para o cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Naquela época existia um tipo de tortura, que a pessoa ficava deitada e colocava os pés meio separados assim, no tronco, né? E era fechado, um tipo de uma alavanca assim, que fechava os pés da pessoa ali. E aí a pessoa começava a ter espasmos musculares. Você já teve espasmo muscular? Começa a tremer assim. Aí começa a ter espasmo muscular e começa a ter câimbras horríveis no corpo todo. Mas eles não se deram por vencidos. Olha o que eles estavam fazendo no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Queridos, será que eu e você, no momento de angústia e dor e batalha espiritual, o que você faz? Você reclama, você murmura. Muitos têm perdido bênçãos porque estão murmurando. O povo de Israel, eles começaram a murmurar contra Deus, e eles ficaram 40 anos no deserto, padecendo. Então, meu querido, não jamais murmure. Tenha um coração agradecido a Deus, grato pelo que Ele fez. Nós temos uma cultura de ter memória curta, de não lembrar das coisas que alguns, até líderes, fizeram por você. E muitas vezes, quando nos deixam, ainda saem falando mal da gente. Mas e as coisas boas que nós realizamos? Aquilo que nos doamos pelas pessoas, eles acabam esquecendo. Assim também, muitas vezes, nós também esquecemos daquilo que Jesus fez por nós. As bênçãos que Ele derramou ao longo da nossa conversão, ao longo do tempo que nós temos com Ele. Mas eles não fizeram isso. Eles estavam aqui orando, cantando louvores, e os demais prisioneiros que estavam ali ao lado, eles escutavam isso. Você veja, eles poderiam dizer assim: Senhor, olha só, estou aqui com as minhas costas aqui ardendo, cheio de vergão. Você já viu como que eram os açoites dos romanos? Eram chicotes de couro, e na ponta existia um pedaço de ferro ou então ossos. E quando eles chicoteavam, quando tirava, arrancava a carne. Não era só o vergãozinho ali, não. Arrancava a carne. Eles estavam assim. Foram chicoteados, açoitados. Aqui diz que foram com varas. Então, pior ainda. Você já levou uma varadinha do teu pai, da tua mãe, já? Quem foi corrigido com vara aí, de marmelo? Olha, esse lado aqui ninguém. Só uma pessoa. O resto tudo piazinho de prédio. Que bênção, hein? Olha só, gente. Na minha casa, quando não tinha vara, ia o que tinha pela frente. Era cabo de vassoura, fio do ferro de passar roupa, o que aparecesse. Você vê minha mãezinha hoje tão de Deus aqui, né? Mas entrasse na frente daquela fera ali para você ver. Foi assim nossa infância. Agora eu dou graças a Deus, porque não me criei bandido. Não é? Então, veja bem, você hoje ser corrigido, disciplinado pelos... Você corrigir seus filhos é bênção. Não vá na história do mundo aí. Se você for na história do mundo, eles vão dizer assim: não, aí tem filho já que vai crescendo. Eles dizem assim: ó, não encosta a mão em mim. Ah, meu Deus do céu. Se isso aí é o pai dessa criança, mas eu dou um chulapado, você vai sair fazendo pirueta lá. Mas as crianças assim: não encosta a mão em mim, porque eu vou chamar o conselho tutelar. Que conselho? Sabe o quê?
pega a vara e vai lá e corrige. Só que, claro, tem uma idade certa para isso. Não vou entrar nesse detalhe. Mas se você for preso por causa disso, vai ser uma bênção, que você vai ficar que nem Paulo e Silas lá na cadeia, cantando louvores e pregando para os presos, ganhando aquelas almas lá. Porque essa prisão foi injusta. Então Deus tem propósito com a sua vida. E Ele te leva para lugares que você não entende. E eles poderiam reclamar, dizer assim: a gente está cheio de vergão aqui, Senhor, preso com os pés no tronco, calabouço, coisa horrível, cheirando mal. Já teve oportunidade de ir numa delegacia? Vai lá, para você ver como é que é. Cheira mal aquilo. O mesmo cheiro que tinha 2000 anos atrás, hoje é igual. Porque a gente está lá, os homens que estão lá, fazendo todo tipo de... Está excretando todo tipo de mal da vida deles. Entenderam, né, que eu falei? Então, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É isso que Deus vai fazer na tua vida aqui hoje. Vai fazer um terremoto na sua vida. Para quê? Para cair tudo que não presta na sua vida, para você poder construir todo novo na sua vida a partir de agora. Você já viu lá no Japão? Já viu o Japão? O Japão, aconteceu o tsunami lá, acabou, e depois teve mais terremoto, né? E acabou com o Japão. Sabe o que o japonês faz? O povo, você vê aqueles pequenininhos, aqueles japinhos assim, né? Você não dá nada para eles. Você não tem nada a ver com o japonês, cara. Você queimou então na forma. Você queimou na forma do japonês. Então, aí, eles pegam, eles reconstruíram a cidade, está tudo novo e melhor. Então, quando Deus, Ele abala a sua vida, a sua estrutura e derruba tudo no chão, não é para você ficar lamentando, é para você construir, reconstruir todo novo. Né? Eu sei que isso foi para o mal, mas o Hitler, ele tinha uma ideia. Né? Ele falava assim, porque vieram lá, os generais chegaram para ele assim: Führer, nós estamos sendo bombardeados, vão acabar com Berlim. Ele falou assim: não tem problema, assim é melhor, porque é melhor estar tudo destruído, que a gente só retira isso aqui e constrói tudo novo de novo. Ele não estava errado, mas ele era uma pessoa ruim, uma pessoa do mal. Mas quando é mais fácil, então, é mais fácil você fazer uma reforma, você que é construtor, ou é mais fácil do zero você fazer algo novo? O que é mais fácil? Do zero, porque aí você constrói tudo novo. Então aqui o terremoto veio para abalar a vida daquele soldado romano. Através da oração daqueles homens ali que eram justos, Deus começou a fazer algo novo na vida daquele homem. Ele que acreditava em vários deuses, os romanos, eles acreditavam em vários deuses, né? Ele acreditava em Zeus, que era um deus grego, eles acreditavam em Diana, que era dos Efésios lá, eles acreditavam em Marte, em Júpiter, Vênus, eles acreditavam em vários deuses, mas um Deus que era soberano, que era o Deus de Israel, eles não conheciam. Mas a partir desse momento aqui, chegou salvação na casa desse homem, porque ele viu a glória de Deus. O que ele viu dentro daquela cadeia foi tão tremendo que esse homem caiu de joelhos ali aos pés de Paulo e Silas. Olha só, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que
todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se ou caiu de joelhos diante de Paulo e Silas. Amém, queridos? É isso que aconteceu aqui. Houve um terremoto, houve algo ali que abalou as estruturas daquele lugar. Mas foi para mexer com quem? Às vezes Deus faz coisas na sua vida que você não entende. Você acha que aquele processo de Deus é muito dolorido para você chegar até o teu objetivo. Mas Deus usa situações. Deus usou essa situação aqui para alcançar uma família, para alcançar um homem que estava ali perdido numa falsa religião, para salvar a vida dele. E olha o que aconteceu aqui. No versículo 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Você veja que o Senhor usou a vida de Paulo e Silas para alcançar um homem. Através daquele homem, só aquele homem então alcança toda a sua família. Talvez Deus alcançou você, meu querido, minha querida. Só você. Mas através da sua vida, muitas pessoas serão alcançadas para o reino de Deus. Você crê nisso? Você tem que acreditar, eu creio. Você veja só, semana passada esta igreja estava lotadíssima. Claro que tivemos mais um culto hoje pela manhã. Mas gente, nem se compara ao número de pessoas que estavam aqui na semana passada. E onde é que está essa gente? Onde eles estão? Olhe quantos lugares vazios. Quantas pessoas perecendo, condenadas, sem salvação. Queridos, indo para o inferno. O inferno é real. As pessoas estão lá agora, gemendo. Quem não foi salvo está gemendo nesse momento lá. E vão passar a eternidade gemendo, queridos. É isso que talvez as pessoas não entendem. Elas não sabem a dimensão de eternidade. Por isso que eu e você, todos os dias, temos que nos dobrar diante de Deus, reconhecer que somos falhos, que erramos, que pecamos e que precisamos e carecemos do perdão de Deus a todo dia, a todo momento. Amém, queridos? Você veja que essa é a nossa vida. Pastor, o senhor não tem certeza de salvação? Sim, eu tenho. Mas, queridos, isso não me dá direito de viver uma vida errada, pecando, maltratando pessoas, fazendo coisas que Deus desaprova. Eu preciso reconhecer a cada dia que eu peco, talvez até involuntariamente, com pensamentos a gente peca. Então, por causa desses pensamentos ruins que vêm na nossa mente, então eu tenho que me dobrar. Senhor, me perdoa pelos pensamentos, me perdoa pelos julgamentos, me perdoa por condenar alguém, por condenar uma atitude de uma pessoa, me perdoa. Então essa é a nossa oração diária. Nós temos que ter isso dentro da gente. Não se ache sempre a pessoa correta. Sempre nós, em algum ponto da nossa vida, nós vamos errar, nós vamos falhar. Nós somos falhos, nós somos homem. Nós somos com certeza a imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão caiu lá no jardim do Éden, ele acabou deixando uma herança maldita para nós, que é uma natureza pecaminosa, uma natureza que está voltada para o erro, para o pecado. Por isso, nós temos que sempre nos dobrar diante do nosso Criador e pedir perdão a Ele a cada dia. Amém, queridos? É isso que nós precisamos. Ter um coração quebrantado, um coração arrependido. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e arrependido. E aí então esse homem aqui, ele se entrega à palavra de Deus. Olha no verso 32. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Aqui, quando ele diz assim, Paulo fala assim: crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e tua casa, ele não estava estendendo como se fosse um manto a salvação sobre os demais. Por quê? Porque a decisão nossa é individual. A decisão do seu filho que já está chegando talvez à maturidade, ou seja, já está discernindo certo e errado, ele tem que fazer opção por Cristo, porque se ele morrer hoje também, ele está condenado, querido. Aqui não era um respaldo para dizer assim, todos da casa são salvos. Eu fiz casa de paz agora na minha casa, todo mundo está salvo lá. Não, todos vão ter que se dobrar ao senhorio de Cristo. Todos terão que ter a opção de aceitá-lo como seu Salvador também. E aí, naquela mesma noite, verso 33, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Você veja que, como será que foi o tratamento desse soldado romano para com Paulo e Silas? Como que foi? Talvez tratou eles mal, não deu comida nem água para eles, talvez até lá dentro da cadeia, talvez até chicoteou mais um pouco. Quantas pessoas têm feito mal a você e você não perdoa? Agora aplique sua vida a Paulo e Silas. Você será que perdoaria as pessoas que nem te chicotearam, só falaram? E dói lá dentro de você até hoje. Queridos, eu sei que talvez uma palavra dói mais que um chicote. Eu sei muito bem. Esse ano foi o ano foi o ano que eu e a Rita levamos mais chicotada durante todo o ministério que Deus nos deu. Foi o ano que, nós levamos chicotada de todo lado. Mas foi o ano que nós mais crescemos espiritualmente. Foi o ano que nós mais aprendemos a utilizar o perdão de Deus. Por quê? Porque se eu não perdoar as pessoas que me perdoam, que me ofendem, tampouco meu Pai Celestial me perdoará. E com que autoridade eu subo nesse altar aqui para pregar para vocês? Eu subiria, vamos colocar agora no passado, com que autoridade eu subiria se eu não perdoasse aqueles que me fizeram mal esse ano? Então, queridos, se você quer ser salvo também, aprenda que salvação começa também através do perdão que você vai ter que utilizar. Pastor, eu não consigo perdoar porque o senhor não sabe o que me fizeram. Bom, tome como exemplo Paulo e Silas. Foram açoitados, sem dever nada, estavam pregando o evangelho, libertando os cativos, e foram chicoteados e ainda presos, e ainda colocados seus pés no tronco. E ainda o perdoou, fez apelo para o oficial romano, ele aceitou Jesus. Vamos lá para a sua casa agora, porque ele levou no meio da noite, né? Porque já não tinha mais cadeia, acabou tudo. Fez um terremoto e acabou tudo. Não tinha mais porta, não tinha mais nada na cadeia. Aí o que ele faz? Leva lá para a sua casa, ele limpa os vergões deles. Paulo e Silas pregam a verdade para aquele homem, que ele estava vivendo numa mentira. Então, já procura, aqui a Bíblia diz que já foram batizados. Tem um rio aí perto, tem aqui nos fundos de casa, tem um rio que passa ali. Vamos lá então, é agora, pronto. Batizou as pessoas ali. Não precisou nem fazer o livrinho do discipulado. Não deu nem tempo. Você sabia, gente, que nem precisava fazer livrinho de discipulado para batizar? A Bíblia não fala sobre isso. Quantas vezes você vê assim, o cara aceitou Jesus, então batiza agora. Só que aquela época, era muito intensa a palavra de Deus. A intensidade era grande, as pessoas viam coisas grandes. Então ela já sabia que aquele ali era Jesus e que ela teria que viver o resto da vida dela em santidade para Deus. Hoje, olhe sua vida. Você está apegado a um celular, ligado à internet, recebendo notícia do mundo inteiro.
Você conhece tanta coisa que você começa a duvidar das coisas de Deus. Então a gente se obriga a fazer um livrinho para você ficar ali, 5 aulas para você aprender bem das coisas de Deus, para você, quando você for lá se batizar, que batismo quer dizer sepultamento do velho homem. Então você reconhecer que Jesus morreu por você, e aí você morre ali para você ter uma vida nova com Cristo. E não somente ir lá e tomar um banho nesse calorão aí, que dá vontade de ir no Nundiaquara lá, se batizar lá. Então, ele vai lá, batiza aquela família, mas tudo por quê? Porque houve um terremoto lá. Houve um terremoto. Deus fez algo grande, através de 2 caras, que não olharam as circunstâncias, não olharam as dificuldades da vida, as lutas que enfrentaram, as perseguições, as chicotadas, as varadas, não olharam para nada disso, não olharam a cadeia fétida, não olharam o breu daquela cadeia, não olharam o mau cheiro, não olharam nada, eles simplesmente estavam ali adorando a Deus. Quando você está na sua casa lá, ou no seu trabalho, ou no seu carro, coloque um louvor ali, comece a adorar o Senhor no meio do seu trabalho, em meio às suas guerras, em meio às suas batalhas, comece a adorá-lo, comece a ter um tempo de oração também, no meio do dia, faça isso, você vai ver que Deus vai começar a se manifestar, você vai começar a rasgar os céus diante de você, os céus vão se rasgar em cima da sua cabeça, da sua casa, você vai começar a ver milagres que você não via. Não dê resto para Deus, não dê resto. Hoje talvez você pega lá o seu copo, levanta cedo, bota o café, pega o pão, já sai comendo e dá um trupicão ali e tal, e vai trabalhar. Não, tire um tempo para Deus, tire um tempo para Ele, reserve um tempo na sua agenda para Ele, faça a sua agenda lá. Você que é cheio de agenda, eu não tenho agenda, não consigo usar, nunca consegui, mas eu vejo assim, a Rita para a agenda, se ela perder a agenda, ela perdeu a vida dela. Assim é o pastor Nelson também, é cheio de agenda, tem umas 5 agendas lá. Eu não tenho agenda, mas eu tenho o meu horário com Deus, aquele é o horário que eu separei para Ele, é o horário que o Senhor fala comigo, é o horário que eu falo com Ele. Comece um tempinho, 10 minutos, 15 minutos, vai aumentando. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deixa Ele fazer um terremoto lá, para que você reconstrua a sua vida. E aí então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por ter crido em Deus. Olha só o que o soldado romano aqui, ele está alegre. Você está alegre com Jesus aí? Ou você está desanimado aí? Ou você, como é que você está, meu Deus? É cheiroso, né, pastor? O Jesus é cheiroso. Então, essa é a tua vida, a partir de agora, meu querido. Não pense que tudo vai ser o céu de brigadeiro, né? Aquele céu azul na sua vida. Às vezes vai estar meio nebuloso, mas você tem que acreditar que o Senhor é contigo. Você vê Deus? Não, mas você sente a presença dEle. E também vão ter dias que você vai dizer assim, poxa, eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas tem uma coisa, aí é que está a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Você vai ter que acreditar que mesmo você não sentindo a presença dEle, Ele está contigo. Essa que é a realidade, meu irmão. Pode ver, você eu tenho certeza que já sentiu a presença dEle aqui, mas vai ter domingo que você vai chegar aqui e dizer, meu Deus, o que aconteceu com essa igreja? Parece que não tem a presença de Deus aí. Sabe, já aconteceu, e vai acontecer, sabe para quê?
para testar sua fé, para ver se sua fé está no mover, no movimento, na glória, no cai-cai, no expulsar demônio e tal, ou se a sua fé está naquele que morreu por você na cruz. Essa é a verdade. Você tem que acreditar. Tem uma música que eu até numa época eu não concordava muito, mas depois eu falei assim, nossa, mas o cara está certo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. E acabou. Ele é Deus, é Deus, é Deus. De qualquer maneira, Ele é Deus em nossa vida. Essa que é a realidade. Você não precisa viver de bênção. Claro que Deus vai te abençoar, mas você não precisa viver de bênção. Ou seja, a bênção, quando ela vem, ela não pode roubar você dele. A bênção não pode roubar você de Deus. A bênção é uma consequência da sua vida, de que você é uma pessoa que adora e ora e busca Deus. Ela é uma consequência, isso vai acontecer naturalmente. Mas a bênção não pode te roubar de Deus. Por exemplo, o carro que Deus vai te dar 0, não pode te roubar de vir à casa dele. A casa na praia que Deus vai te dar, quem recebe aí? Não pode roubar o final do ano, do dia 31, de você passar de joelho aqui. Porque daí você vai querer passar lá no dia 31, e aí tá lá os caras lá. Pula aí sete vezes naquela ondinha lá, que você vai ser abençoado. Porque o Ogum vai te abençoar. Aí o tongo do crente, meia pataca, vai lá e pula. Aí ele está fazendo pactos com o Satanás sem saber. Então, quando Deus te dá uma bênção, então você aluga aquela casa lá no final do ano, mas passa aqui na presença do Pai. Amém, queridos? É isso que você tem que entender. As bênçãos não podem roubar o lugar de Deus em sua vida. Paulo sabia disso. Ele diz assim, eu sei estar nu, eu sei estar vestido, eu sei ter abundância, eu sei passar fome, eu sei ter, eu sei não ter. Aí ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas para ele falar tudo posso, porque as pessoas pegam o tudo posso, né, pastor Nelson? Só pego tudo posso naquele que me fortalece. Mas não vê os versículos antes que está falando isso. Eu sei ter necessidade, eu sei ter fartura. Isso, eu sei ser humilhado, eu sei ser exaltado. Então, queridos, tudo isso faz parte da vida do cristão. Aí Deus vai recompensando você. Para a gente encerrar aqui essa palavra, você olha bem aqui, depois você lê em casa até o verso 40, que vai falar assim, que Paulo então e Silas, eles foram dispensados da cadeia. Os magistrados mandaram eles embora. Aí Paulo falou assim, mas negativo, tigrada. Negativo, o tigrado é meu, não tinha lá. Mas ele falou, negativo. Venham eles aqui nos soltar, porque eu e Silas, nós somos cidadãos romanos, e eles jamais poderiam ter nos espancado em praça pública e nem preso lá, sem um julgamento justo. Queridos, entenda uma coisa, se você se sente injustiçado, quando você está na presença do Deus Todo-Poderoso, Ele é a tua justiça naquele momento, é Ele que vai te fazer justiça. Não precisa você ter medo, não tema o que te pode fazer um homem, Deus é contigo, Ele é contigo, e Ele que vai te fazer justiça. Então aqui Paulo falou assim, venham eles mesmo nos soltar. Aí eles, não, eles ficaram com medo, não, vão embora vocês em paz aí e tal. Negativo, né? Eles tiveram que eles mesmos ir lá soltar Paulo e Silas. Então, queridos, o lugar aonde você foi desonrado sempre, é nesse lugar que Deus quer te honrar. Amém, querido? Sabia disso? Naquele lugar da desonra é o lugar que Deus vai te honrar. Isso fica claro aqui nessa palavra. Aquele lugar onde você foi humilhado, é naquele lugar que você foi humilhado,
é o lugar que Deus vai te exaltar naquele lugar ali também. Você crê nisso? Então fique em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Aleluia. Feche os teus olhos. Liga seu pensamento com Deus. Então nessa noite, você que está vivendo lá um terremoto na sua vida, Deus também, você que crê que Deus vai fazer um abalo sísmico lá, vem aqui, eu quero fazer uma oração por você, para Deus fazer coisas novas lá. Vai fazer tudo novo, tudo novo. A partir de agora não vai ficar nada em pé lá. Deus vai fazer com que isso caia por terra e sua vida jamais será a mesma. Jamais será a mesma. Sim, meu Pai, nós oramos aqui, Senhor, por cada uma dessas pessoas, ó Deus, que estão aqui nessa noite e que entendem que o Senhor é Deus, que o Senhor vai fazer coisas grandes, que o Senhor vai, meu Deus, colocar por terra todo o pensamento humano e que o Senhor vai fazer e construir algo novo na vida deles, algo novo. Através da vida deles, pessoas serão salvas. Pessoas que estão desanimadas lá no mundo, perdidos, o Senhor vai salvar, assim como o Senhor fez na casa daquele romano. Ele, meu Deus, que cria em tantos deuses, a partir daquele momento, ele começou a acreditar num único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Sim, meu Pai, nós abrimos o nosso coração nesta noite, assim como Paulo e Silas, lá naquela prisão, depois de açoites. Talvez você nessa noite foi açoitado com palavras, e tem doído isso na sua alma. Entregue nesse altar aqui agora. Declare o perdão às pessoas que te fizeram mal. Declare aí agora, onde você está. Declare. Cite o nome da pessoa e diz assim: eu te perdoo, mesmo que eu não consigo, mesmo que está difícil, mas eu te perdoo. Fala aí agora, fala para Deus, Ele te ouve agora. Declara o teu perdão. Paulo e Silas, eu creio que não precisaram nem perdoar aquele soldado, porque quando ele aceitou a Cristo, ele foi liberto, e houve uma alegria tão grande ali no coração de Paulo e Silas, que eles viram a glória de Deus salvando a vida daquele homem e toda uma casa. E valeu a pena eles terem sofrido tudo aquilo. Tudo aquilo. Nessa noite, alguém no nosso meio que precisa reconciliar com Ele, levante a sua mão bem alto assim, os olhos fechados todos. Alguém que quer reconciliar com o Pai, levante sua mão bem alta assim. Isso, isso. Vai chegar alguém do seu lado aí agora e vai te abraçar. Isso, ali. Cadê os nossos guerreiros aí para abraçar as pessoas aí? Ali, ó. Isso, aqui na frente. Líderes de célula. Abraça as pessoas que estão com as mãos levantadas. Isso. Abrace eles aí. Eu quero fazer uma oração agora por vocês. Repita essa oração agora. Repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço uma oportunidade de reconciliar, de aceitar a Ti
como meu Salvador. Por isso, meu Pai, eu te peço perdão. Repita a oração comigo. Eu te peço perdão dos meus pecados, principalmente o pecado de não te reconhecer como meu Salvador. Apaga todos eles agora, pois eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Pai, estão aqui essas pessoas, ó Deus, que te aceitaram como Salvador. Tem uma nova oportunidade agora, uma vida nova contigo. Amém.